Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um livro muito interessante de Donna Haraway. O nome do livro é Quando as Espécies se Encontram. E a gente vai fazer, a proposta aqui foi fazer um somatório de resenhas e essas resenhas vão mostrar o trabalho dela sobre vários autores, mas também observando críticas ao trabalho dela, muito poucas, e se aprofundando nas teses dela, ou pelo menos diversificando comentários a partir do livro. O livro é bastante robusto, são 400 páginas, um pouquinho mais. Ela é uma bióloga, né? E esse livro foi lançado aqui no Brasil, traduzido aqui no Brasil pela Ubu Editora. Se você quiser, o nome dela é Donna Haraway, Donna é com 2 N, Haraway com H, e o livro chama-se Quando as Espécies se Encontram, da Ubu Editora. Ela é mais do que apenas uma bióloga, mas eu vou deixar para você procurar. Ela também é filósofa, feminista e tal, mas ela tem outras formações que eu vou deixar você pesquisar aí. Para nós é suficiente falarmos o que está sendo dito, o que vai ser dito aqui agora. Então, olha bem, publicado originalmente em 2008 e traduzido no Brasil pela Ubu Editora, Quando as Espécies se Encontram é uma obra seminal dessa bióloga, filósofa, feminista Donna J. Haraway. Nela, Haraway propõe uma reflexão profunda sobre as relações entre humanos e não humanos, desafiando o antropocentrismo e propondo uma ética de convivência baseada na interdependência e no respeito mútuo entre as espécies, né? Bom, então isso aí já te dá a tônica do que nós vamos falar. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário no final. Eu vou pedir para que você assine nosso canal e principalmente compartilhe esse vídeo, esse podcast, para que tenha mais interação, para que as pessoas possam tomar contato com esse assunto, porque ele é um assunto muito interessante, principalmente nós que estamos agora vivendo as questões das crises ambientais. É muito importante que a gente fale desses temas. Vamos lá. Uma obra densa e provocativa que desafia as fronteiras tradicionais entre humanos e não humanos. O livro explora como as relações entre as espécies, desde cães, bactérias até células, máquinas, moldam a nossa existência coletiva. Haraway propõe uma ética de companheirismo, que ela chama lá no livro de Companion Species, rejeitando hierarquias rígidas e abraçando a interdependência entre nós e as outras espécies como condição fundamental da vida, o que é absolutamente verdadeiro. Eu acho até que é intuitivo, né? Eu não sei por que nós não fazemos esses raciocínios em larga escala. Mas a gente vai ver aqui na tese dela, ao longo das resenhas que muitos observaram, que realmente ela vai construindo o pensamento. Olha bem, Haraway desafia as dicotomias arraigadas entre a natureza e cultura, humano e animal, sujeito e objeto, propondo uma ética de estar junto que reconhece a profunda interconectividade e as co-constituições que definem nossa existência planetária. A obra é uma exploração densa, multifacetada, de como nos entrelaçamos com outras espécies, desde os micro-organismos, em nosso intestino, por exemplo, até os animais de estimação que compartilham nossas casas e criaturas que servem à ciência. O conceito de companion species, ou espécies, encontro de espécies, é onde Haraway inicia sua obra com uma pergunta provocativa. Quem e o que eu toco quando toco em meu cachorro? E como tornar-se é uma prática de tornar-se conhecedor do mundo, ou é uma prática de se tornar conhecedor do mundo? É uma afirmação ou uma pergunta? Essas questões servem como ponto de partida para explorarmos as complexas interações entre espécies, destacando a importância de reconhecer a agência dos não-humanos nas relações cotidianas conosco e entre eles próprios, porque eles também, não humanos, se relacionam entre espécies e se relacionam conosco. Não é isso? Então, nós somos
nesse encontro de espécies, nós somos companheiros, de alguma forma. Haraway argumenta que humanos e outras espécies coevoluíram e co-construíram suas histórias. Claro que nós temos complexidades diferentes e, portanto, as nossas evoluções se perfilaram de formas diferentes, mas nós levantamos a evolução deles, eles levantaram a nossa evolução, e outros, entre outros, e assim foi uma coevolução, cada um com a sua capacidade, né? No reino dos micróbios, das bactérias, no reino dos animais superiores, no reino das aves, dos animais de sangue quente, mamíferos, répteis e humanos, são animais superiores, com mais complexidade. Foi uma evolução, cada um dentro do seu parâmetro. Mas nós estávamos numa situação de mutualidade. Então ela rejeita o excepcionalismo humano, que é a ideia de que nós somos radicalmente distintos, e enfatiza relações de mutualidade. E nós vamos ver que isso é muito mais verdadeiro do que parece. Central nessa obra é o conceito de espécies companheiras. Então fique claro isso aí. Por isso que o nome dela é O Encontro. E ela descreve as relações constitutivas ou co-constitutivas entre humanos e outros seres vivos, outros seres não humanos. Haraway argumenta que essas interações moldam identidades e mundos compartilhados, indo além da simples domesticação ou do utilitarismo. E essa análise, por exemplo, foi corroborada, eu não vou trazer aqui, pela University of Minnesota Press, que traz alguns exemplos. Nós vamos falar de alguns exemplos aqui, mas essa obra aí da University foi bastante larga em exemplos. Bom, a terminologia espécies companheiras ou companion species é uma metáfora poética, mas uma descrição rigorosa de nossa realidade biológica e social em um contínuo processo de coformação com outras espécies. A ideia é ratificada por uma vasta gama de evidências científicas, com certeza. Por exemplo, a simbiose, um conceito central em biologia, demonstra como organismos de diferentes espécies vivem em estreita associação, muitas vezes com benefícios mútuos. Nem sempre, mas muitas das vezes. O Lincoln, por exemplo, é uma simbiose entre fungos e algas, ou cianobactérias. É um exemplo clássico. Em um nível molecular, a teoria endossimbiótica, amplamente aceita na biologia evolutiva, postula que as mitocôndrias e os cloroplastos são organelas essenciais nas células eucarióticas, evoluíram de bactérias livres que foram engolfadas por células ancestrais. E isso significa que, em um nível fundamental, a nossa própria composição celular é uma prova de coabitação e de interdependência. O que caracteriza a agência dos não-humanos, se não enfatizamos? Haraway defende que bactérias, fungos e até células têm agência. Agência é capacidade de ação, tá? Ela cita a teoria de simbiose de Lynn-Margulis, que mostra como mitocôndrias, que são organelas celulares, eram originalmente bactérias independentes, que nós acabamos de mencionar. Outro exemplo, o microbioma humano. O corpo humano abriga aproximadamente 39 trilhões de micróbios, que é um número 10 vezes maior do que células que nós possuímos nossas, essenciais para a digestão e a imunidade. Haraway vê isso como prova de que ser humano é ele próprio um ecossistema multiespécie. O ser humano é ele próprio um ecossistema multiespécie. Agora, existem contrapontos. O Richard Dawkins, por exemplo, ressalta que os micróbios não têm intencionalidade. A sua agência, né, essa capacidade de agir, né, não é tomar decisão, né? Ela não tem intencionalidade. A sua agência é química. É uma ação química, não consciente. Eu acho que essa crítica é uma crítica, vamos dizer assim, inócua, porque em compensação, o micróbio nós demos ao micróbio ambiente de ação. E essa ação pode ser química. Ele não teve intenção, nem nós. É que estava ali e houve a coabitação. E o benefício foi mútuo, porque houve ambos os casos, em ambos os lados, na mutualidade, houve evolução e benefícios. Bom, Haraway expande essa experiência para além da biologia molecular. Ela se aprofunda nas relações entre humanos e cães.
Nós vamos falar algumas vezes disso aí, que servem como principal estudo do caso no livro. Por quê? Porque foi um estudo mais extenso. A história da domesticação canina remonta a dezenas de milhares de anos e é um testemunho de coevolução. Não fomos apenas nós que domesticamos os lobos, por sua vez, também moldaram nossa cultura, nossas sociedades e até nossa biologia, através da seleção de traços que promoveu a cooperação e a interdependência. Como aponta James Serpell, etologista da Universidade da Pensilvânia, a relação humano-cão é um caso exemplar de coevolução cultural, onde a vida de um grupo torna-se intrinsecamente ligada à vida do outro grupo, no caso o grupo dos cães, ou lobos, e o grupo dos humanos. Mas como que foi essa relação cães e humanos? A domesticação canina, ela data mais ou menos de 15 mil anos, talvez mais. É um caso emblemático, olha só. Estudos genéticos, como o de Gregor Larson, de 2012, mostram que cães e humanos alteraram-se mutuamente. Os cães desenvolveram habilidades de leitura de gestual humano, enquanto nós nos adaptamos às suas dietas e comportamentos sociais. Haraway usa sua própria relação com a sua cadela Cayenne para ilustrar como os laços afetivos desafiam noções de dominação. A gente alega, nós que temos animais de estimação, alegamos até filiação e paternidade, o que não é correto, mas é carinhoso. É como se a gente estivesse integrando aquele ser à nossa família, embora a gente deva sempre pensar que eles são animais, que eles não são humanos, que a evolução deles tem uma outra lógica, uma outra forma de acontecer. Mas isso não nos impede deles serem familiares a nós e nós os amarmos, e com certeza eles nos amam. Entretanto, há controvérsias ou crítica. Alguns biólogos evolutivos, como Raymond Coppinger, argumentam que a domesticação foi mais utilitária do que mutualista. Mais uma vez, eu acho que isso é inócuo. Cães teriam se aproveitado de restos humanos sem uma escolha cooperativa. Ora, pode até ter sido utilitária, mas em algum grau foi mutualista, porque isso é visível. Ela foi utilitária para ambos, mas ela tornou-se cooperativa ao longo da evolução. E um foi moldando o comportamento do outro. Isso é visível. Eu não sei por que essa crítica é tão importante assim. Vamos lá. Crítica ao excepcionalismo humano. Essa sim é uma crítica válida. Haraway critica o excepcionalismo humano, a ideia de que nós humanos somos superiores ou separados de outras espécies. Nós podemos até ser mais complexos, ter raciocínio, ter autoconsciência, mas isso não fundamenta uma excepcionalidade, porque pela nossa interdependência, nós não podemos descriar os outros, nós dependemos deles para viver. Ela propõe uma visão pós-humanista onde humanos e não humanos são vistos como co-participantes na construção de realidades compartilhadas. Isso é fato, basta você estar compartilhando que você é co-partícipe. Por quê? Porque o que examinamos até agora nos dá uma boa dimensão da dependência de interações criadas. É fácil perceber que não existiríamos sem integração evolutiva com os meios que se interpenetram e criaram benefícios para a perpetuação. A crítica ao antropocentrismo é o conceito de... Eu não estou sabendo ler isso aqui, parece que é Chuluceno. Chuluceno, uma coisa assim. Um dos pontos mais contundentes de Haraway é a sua crítica ao antropocentrismo, nós já falamos. A visão de que os humanos não são o centro do universo e têm domínio restrito sobre todas as outras formas de vida. Isso aí é uma crítica, esse antropocentrismo aí é furado. Ela, inclusive, argumenta que essa perspectiva não é apenas eticamente falha, ela não é só um problema ético, mas ela é cientificamente sustentável. Por tudo que nós viemos falando até agora, dá para ver que até mesmo pela intuição, pouco menos do que a ciência, né, que é falho, né? A ideia é falha, mas cientificamente não se sustenta. Por quê? Ao invés de nos vermos como seres separados e superiores, Haraway nos instiga a reconhecer nossa posição como parte de uma vasta e complexa teia de vida. Conforme nós já falamos. Olha o que vai aparecer aqui. Não são apenas os não-humanos que são simbióticos a nós. A parceria de mão dupla, e ela é necessária. Para desafiar o antropocentrismo, Haraway propõe esse termo aí, Chuluceno, muitas vezes contrastando com o antropoceno, enquanto o antropoceno foca na era geológica dominada pelo impacto humano,
O Chuchuceno de Haraway sugere que a era é de estar junto e fazer junto, onde a ênfase está nas relações multiespécies e na responsabilidade compartilhada. Eu acho que sempre foi o Chuchuceno. Este conceito é enraizado na biologia sistêmica, que reconhece que ecossistemas são redes interconectadas, onde a alteração de um componente afeta todos os outros. E isso aí nós podemos observar, quem trabalha um pouco com a Terra sabe disso. A saúde de um ecossistema, por exemplo, é intrinsecamente ligada à biodiversidade e às interações entre as espécies que o compõem. A crise climática atual, por exemplo, é uma clara demonstração de que nossas ações antropogênicas ou antropocêntricas impactam negativamente a vida em escala planetária, evidenciando a insustentabilidade de uma visão onde o humano é separado da natureza, seu superior, e que dela não depende. Implicações éticas e políticas, por exemplo. É por isto, e tudo isto, a obra propõe uma ética baseada na responsabilidade e no reconhecimento da interdependência entre as espécies. Quer dizer, ela não vai apenas ela não fica dentro do circuito da crise climática, o circuito da agressão antropogênica. Ela mostra que essa agressão é uma estupidez contra nós. Haraway sugere que devemos cultivar relações de cuidado e respeito com os não-humanos, reconhecendo suas agências, a sua capacidade de ação, contribuições para o mundo compartilhado. Indo um pouco mais além, a autora conecta a exploração de animais à lógica capitalista. Ela critica fazendas industriais onde galinhas são reduzidas à máquina de ovos e laboratórios que usam animais como objetos descartáveis, fazendas onde você faz a vaca lá dar litros e litros de leite, onde o animal é mal condicionado ou condicionado de tal forma que a carne seja mais macia, onde se faz experimento genético para chegar a algum outro tipo de animais, sempre em prejuízo do ambiente, em prejuízo do animal, uma questão ética. E a base científica, pesquisas em etologia, como a de Franz de Waal, mostram que animais têm emoções e cultura. Você acha que um boi, quando vai ser conduzido para o matadouro, que ele está tranquilo, que ele não está triste, que ele não está chorando? Pois há evidências de que ele tem e ele sai correndo. Talvez até por instinto, mas isso influi nas emoções dele. Elefantes lamentam mortos. Os corvos transmitem conhecimentos entre gerações. Os corvos. Os macacos enterram os mortos da sua espécie e alguns sinais demonstram que eles acreditam em transcendência. Estudos já mostraram isso aí. Bom, limitações. Haraway é acusado de romantizar relações interespecíficas. Filósofos como Peter Singer argumentam que, mesmo reconhecendo a agência animal, precisamos de critérios claros para os direitos dele. Ciência versus instinto. Olha bem, critérios claros para direitos deles, tudo bem, né? A questão, por exemplo, de você se alimentar de carne, nossa espécie ainda precisa desse alimento. As pessoas que não têm acesso à carne usualmente têm que fazer uma manutenção específica, porque realmente nós somos dependentes. Isso aí é um imbróglio da natureza que a gente não sabe como vai resolver. Então tudo bem, a gente vamos começar a pensar em formas de você não maltratar o animal e ter ali uma relação dessa dependência de consumo. Porém, não pode ser uma coisa que dizime essas fazendas em que convivem vários animais de qualquer maneira mal acondicionados, fábrica de ovos, fábrica de leites, fábrica de carne. Isso é eticamente ruim, além de que eles trocam micro-organismos. Esses micro-organismos acabam adoecendo uma parte deles, causando sofrimento e passando para nós, vindo para a nossa espécie, porque essas fazendas não são longe dos burgos. Então, isso é tudo muito complicado. Eu reconheço que o tal de Peter Singer tem razão com relação à questão de critérios claros para os direitos dos animais e os nossos direitos, né? Por causa dessa dependência de consumo. Mas a gente pode até transcender isso aí como espécie no futuro. Eu não sei como se faria isso, não tenho competência, não me sinto competente para fazer um discurso a esse respeito. Ele seria inócuo também porque eu tenho pouco conhecimento nessa área. Eu estou reproduzindo algo de alguém que tem conhecimento. O panorama de como dividimos e habitamos o mundo. Vamos lá. Através das teses de Haraway, o panorama de como dividimos e habitamos e podemos ratificar então que estamos como um mosaico de coexistências e cocriações. Então, através dessas teses, o panorama que ficou visível estamos em um mosaico de coexistências e cocriações já faladas.
Não somos proprietários do planeta, nós somos locatários, coabitantes. Isto posto se estende ao micromundo e ao macro-universo. Haraway nos lembra que somos ecossistemas ambulantes, nós já falamos disso. O microbioma humano, composto por trilhões de bactérias, fungos e vírus, habita o nosso corpo, desempenha um papel crucial em nossa saúde, digestão e até mesmo em nosso humor. Nós já falamos isso. Esta é a prova mais íntima de como dividimos e habitamos o mundo com nossos organismos em um nível invisível, mas fundamental. Cientistas como Rob Dunn, da Universidade Estadual de Carolina do Norte, têm demonstrado a enorme diversidade e a importância desses micro-organismos em nossa vida diária. Domesticação como parceria e domínio, por exemplo, a história da domesticação de plantas e animais não é uma história unilateral de controle humano, é uma história de seleção mútua, onde as espécies se adaptaram e evoluíram em respostas umas às presenças das outras. A agricultura, por exemplo, é uma prática de coabitação onde nós cultivamos certas espécies vegetais, mas somos, por sua vez, moldados pelos ciclos de plantio e colheita e pela dependência desses alimentos. Contudo, Haraway também reconhece um lado sombrio dessa domesticação, que pode levar à exploração e ao sofrimento, especialmente em sistemas de criação intensiva, onde a vida dos animais é reduzida a meros insumos, ou quando você utiliza um terreno para monocultura e você sacrifica a capacidade do elemento daquele terreno de prover outras espécies de plantas dali, de agricultura. Bom, biodiversidade e resiliência ecossistêmica. O conceito de biodiversidade é central para a visão de Haraway. A riqueza de espécies e a complexidade de suas interações são o que confere resiliência a esses ecossistemas. A perda de biodiversidade, seja pela destruição de habitats, mudanças climáticas ou poluição, não afeta apenas espécies individuais, mas desestabiliza toda a teia da vida, ameaçando a própria capacidade do planeta de sustentar vida, incluindo a vida humana. A ciência ecológica moderna cria ênfase em redes tróficas e serviços sistêmicos ratificando essa visão. A cidade como um ecossistema, por exemplo. Até mesmo nossos sistemas urbanos, muitas vezes percebidos como domínios puramente humanos, o que não é absolutamente verdade, né? São permeados por outras espécies. Por quê? Porque são permeados. Nós temos pássaros, nós temos roedores, nós temos insetos, plantas espontâneas e até mesmo micro-organismos urbanos que coabitam nossas cidades, formando ecossistemas complexos e dinâmicos. Haraway nos convida a prestar atenção a essas presenças, reconhecer a agência dessas criaturas e a entender como suas vidas se entrelaçam com as nossas vidas. A ciência como um lugar de encontro, por exemplo, o laboratório científico, longe de ser um espaço estéril e isolado, é um lugar de encontro, onde humanos e não humanos interagem de maneiras complexas. Haraway nos encoraja a questionar as hierarquias tradicionais, a reconhecer a contribuição dos animais de laboratório na produção de conhecimento científico. Coitados, eles estão ali à disposição. Nós os colocamos à disposição e nós interagimos com eles, descobrimos muitas coisas. Ela enfatiza a importância de uma ética de cuidado e responsabilidade durante as pesquisas. Panorama de relações multiespécies, tecnologias são orgânicas, vacinas usam vírus atenuados, próteses incorporam materiais biônicos. Doenças são encontros, por exemplo, a AIDS e a Covid mostram como o vírus ignora fronteiras humanas. Espécies invasoras redefinem ecossistema, por exemplo, o besouro do pinheiro, que tem um nome aqui, Dendroctonus ponderosae, amplificado pela mudança climática, ele destrói florestas no Canadá. Você fez bobagem, botou muito besouro lá, mexeu no ecossistema, ele foi lá e destruiu florestas. Recepção crítica. Elogios teóricos pós-humanistas, como Bruno Latour, celebram sua abordagem não hierárquica. Agora, cautelas. Biólogos conservadores como Edward O. Wilson temem que a desconstrução da natureza ignore pressões evolutivas reais. É fato. Se nós desconstruirmos a natureza, nós vamos ignorar as pressões evolutivas reais que seriam boas, né? Competição por recursos, por exemplo.
Haraway dialoga com diversas correntes teóricas. O feminismo, incorporando perspectivas feministas para questionar hierarquias e desigualdade das relações com espécies. Pós-humanismo, desafiando as fronteiras entre humano e não humano, natureza e cultura. Teoria ator-rede, reconhecendo a agência de não-humanos na construção de redes sociais e tecnológicas. Uma conclusão. O livro é um chamado à coexistência. Quando as espécies se encontram, é um convite à reflexão sobre nossas relações com os não-humanos. Haraway desafia a nós repensarmos nossas práticas e construir um mundo baseado em convivência, respeito e responsabilidade compartilhada. É bem verdade que Haraway falha a não oferecer um guia prático para conflitos, por exemplo, como equilibrar os direitos humanos e os direitos dos animais. Mas talvez não tenha sido a proposta do livro dela, tenha sido a proposta de fazer reflexão para se chegar até aí. Mas o seu mérito está em mostrar que todos os corpos são terrenos de encontro e que a ética e a ciência devem refletir isso e caminhar lado a lado. Seu livro, sendo uma obra desafiadora, por vezes densa e profundamente recompensadora, ela nos força a confrontar nossas premissas básicas com o que significa ser humano e reconhecer nessa inerente condição de espécies companheiras o que é não humano e intercâmbio conosco. Ao desmantelar a dicotomia natureza-cultura e ao propor uma ética de responsabilidade com a espécie, Donna Haraway não apenas oferece uma nova lente para ver o mundo, mas também uma bússola para navegar em um futuro incerto, onde a colaboração e a coabitação com todas as formas de vida serão cruciais para a sobrevivência e a nossa prosperidade enquanto espécie, enquanto ecossistema, enquanto biomas, enquanto planeta. Traduz-se, assim, um apelo urgente para uma reimaginação de nossa relação com o não-humano, baseada na ciência, na ética, na humildade de reconhecer que somos apenas um fio em uma vasta e interconectada teia da vida. E desta forma, nós quase voltamos ao tema de um ponto ano aí para trás que eu disse que nós discutimos. Você não é importante. Lembram disso? Bom, gente, nós estamos terminando esse programa. Ele ficou relativamente menor. Nós temos um outro texto aqui, que é um texto da própria autora, e que ela faz uma pequena resenha introdutória ao livro dela, e que a editora, o portal aqui, Gama Revista, que ela é baseada aqui no UOL, e essa discussão foi trazida a nós por Leonardo Neiva, e ele aqui explica um pouquinho mais um mundo em constante mudança, cada vez mais mediado pela tecnologia, e tema que a autora também já abordou em obras como Manifesto Ciborgue, publicado no Brasil, dentro do livro Antropologia Ciborgue, da editora Autêntica de 2009. E mais sobre o assunto, ele confere aqui com o que sonham os animais. Os humanos modernos são em muitos aspectos mais parecidos com formigas do que chimpanzés, por causa da nossa forma de articulação e organização. Quem vai ficar com o pet, uma variedade aqui de condições que ele vai colocando. Ele diz que ele começa com as palavras, com o resumo do que ela fala, considerada uma das principais pensadoras da atualidade. A autora, que também é pesquisadora feminista anticapitalista, empilha na obra temas como biotecnologia, domesticação, engenharia genética, mercadorização de animais, indústria alimentícia, privilégio de raça e classe, entre muitos outros temas. A gente aqui pegou os pontos principais. O livro dela é denso de exemplos, de temas e de discussões. Segundo o que a própria autora diz no texto de apresentação do livro, trata-se ainda mais dos jogos de cama e gato nos quais aqueles que devem estar no mundo são constituídos e interação. Os parceiros não precedem o encontro. Espécies de todos os tipos, vivas ou não, resultam de uma dança de encontros que molda sujeitos e objetos ao longo de eras. Ela também é autora de O Manifesto das Espécies Companheiras.
Bazar Tempo de 2021, onde analisa o laço que liga milênios dos seres humanos e seus cães de estimação. Bom, eu não vou seguir porque ele vai começar a recontar aqui algumas coisas que nós já falamos. Bom, gente, então eu vou agradecer a sua presença aqui. Vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, curtir o nosso canal, deixar seu like e nos acompanhar aí, compartilhando, porque compartilhando você gera engajamento para nós. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, assine o nosso canal. E até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.